Boa tarde a todos. Mais um dia, mais um webinar do Inovatur. Hoje nós estamos com a Maria Conceição Junques, que é presidente da ABAV de Santa Catarina, e a minha dupla dinâmica aqui de todas as terças e quintas, a Luana, diretora de Estudos e Inovação da Santur. Para começar, aquela breve apresentação do programa, para quem está acompanhando pela primeira vez. O Inovatur, ele é um programa de inovação focado no turismo catarinense, um programa de inovação aberta. Ele é fruto de uma parceria da FAPESC, da Santur, com a Gestalt, que é a empresa onde eu atuo, também com a Univale, e agora, mais recentemente, né, com a Sebrae também. É um programa que ele vai ocorrer até março do ano que vem, na sua primeira fase. Nós temos um edital de fomento rolando, com propostas podendo ser submetidas até as próximas semanas, mas para frente a gente reforça essas datas também. Ele foi criado com a intenção de fomentar o turismo em todas as nossas regiões, né? Então valorizar o turismo em toda Santa Catarina. A gente é muito conhecido pela Serra e pelo litoral, né? Mas a gente entende que, como um estado que tem 13 regiões turísticas, é preciso fomentar isso em todas elas e levar a inovação para todas elas como um diferencial mesmo. Com relação às etapas, hoje nós temos mais um dos eventos de ativação, né, que faz parte da primeira etapa do Inovatur. Esses eventos eles ocorrem sempre às terças e quintas. Na semana que vem nós ainda teremos uma agenda em alguns outros dias, a Lu vai detalhar isso depois. Paralelo a esses eventos de ativação, a gente já está numa fase de seleção de projetos. Então, tem um edital de chamada pública aberto na FAPESC. Terça-feira agora, tem no nosso canal do YouTube disponível um webinar onde a Tatiana Takimoto da FAPESC, ela mostrou na prática como submeter um projeto. Então, a gente abriu a plataforma, foi tela a tela dela, o que precisa ser preenchido, como preencher, justamente para sanar qualquer tipo de dúvida. E nos webinars anteriores também foi conversado com a Mauri Bogo e com a Gabriela sobre algumas outras dúvidas com relação ao edital, quem pode participar, qual é o tipo de projeto que é aceito e tudo mais. Num terceiro momento, passado esse período do edital e a FAPESC fazendo a seleção dos 13 contemplados, vai ser organizado um pitch day, onde cada uma dessas ideias vai poder ser apresentada para o grande público. A intenção de divulgar esses projetos inovadores e divulgar também a inovação que eles trazem para o setor. E em um quarto momento, nós teremos uma rodada de negócio para tentar fazer o match entre essas soluções, seus possíveis clientes, e também entre essas soluções e possíveis investidores para elas, né, além do fomento que a FAPESC está aportando. Como disse antes, quem já está conosco, então, o Inovatur ele é fruto da parceria entre a Santur, Univale e FAPESC. A gente também já teve o apoio da Agência Insana com a parte de identidade. E de apresentação institucional, é isso. Eu vou passar a palavra para a Luana agora, para a Luana fazer as devidas apresentações da nossa convidada do dia, e a gente já começa com os principais desafios do segmento. Contigo, Lu. Olá, pessoal, boa tarde, muito bom tê-los aqui com a gente, num novo webinar, hoje, conversando com o Trade. Às quintas-feiras a gente destina esse período, a partir das 5h30, para estar fazendo essa conversa com os setores do turismo. Então, a gente já teve a oportunidade de conversar com os setores de transportadoras terrestres e da parte de alimentação. Hoje a gente está programado, então, para conversar com o setor de agências de viagens, e tínhamos também previsto um convidado, o Marco Aurélio Floriani, para a parte de eventos. Mas, infelizmente, ele teve um problema de saúde, né, e teve que adiar a sua participação. Mas, num outro momento, ele se restabelecendo, ele vai estar presente, sim. Eu quero só reforçar para vocês a nossa agenda da próxima semana. O programa Inovatur, ele vai estar presente num evento da Univale, que é a segunda Semana Internacional de Empreendedorismo e Inovação da Univale. A gente vai estar juntamente com a professora Clarissa Teixeira, falando sobre o programa do Inovatur e abordando a importância dos habitats de inovação e empreendedorismo para o desenvolvimento das cidades. Então, vai ser na segunda-feira, dia 16, de novembro, às 7h30. A gente vai estar divulgando
nos nossos canais e nas nossas redes também, para que vocês possam estar participando, e quem não é, principalmente da área do turismo, está mais engajado e entendendo como é que é esse universo, né, esse mundão aí que a gente tem, né, a gente tem grandes setores aí, né, como eu já coloquei para vocês, a gente divide aí em 5 grandes áreas, né, de alimentação, hospedagem, agências de viagens, né, e transportadoras, e a gente tenta abarcar todo esse conhecimento com os convidados, trazendo os convidados aqui, que vão estar apresentando, né, com o seu conhecimento, os desafios que eles enxergam para a inovação, ligados à tecnologia, né, e esse é o objetivo. Nosso objetivo é que a fala deles orientem os potenciais proponentes que estão escrevendo os seus projetos, né, do edital de fomento, né, para o programa, e que assim a gente consiga dar uma proximidade maior da necessidade do mercado com as propostas que estão sendo escritas, né, porque a gente tem esse objetivo de atender essas dores, essas demandas que os setores estão colocando, né. Quinta-feira que vem, que é dia 19, a gente vai ter o webinar também com o trade, mas daí já com os setores de hospedagem, os guias de turismo também, claro, a gente não ia deixar de esquecer deles, e a gente sentiu falta, como a gente trouxe transportadoras terrestres, de trazer também as transportadoras aéreas. Então, também vai ter um representante desse setor para estar conversando com a gente na próxima quinta-feira. Bom, dito isso, agora é minha vez de apresentar, então, a Maria Conceição Junques, a nossa convidada. Eu já agradeço, primeiramente, Conceição, a sua participação e a disponibilidade do tempo de estar aqui conosco. A Conceição, ela é técnica em turismo, ela atua há 22 anos na área de turismo, na parte de receptivos e eventos em Santa Catarina. Ela é sócia proprietária da empresa Companhia do Turismo Joinville desde 1997. Atualmente é presidente da Associação dos Agentes de Viagens de Santa Catarina, a ABAV, presidente do CONTUR, Conselho Municipal de Turismo de Joinville, presidente da Instância de Governança Caminhos dos Príncipes, que engloba 16 municípios da região norte do estado de Santa Catarina. É administradora do Centro Comercial Expoville e membro do Núcleo de Turismo AGEOPERM, Associação de Joinville e Região de Pequenas, Micro e Médias Empresas. Bom, Conceição, convite, já agradeci, né, você ter aceito o nosso convite. Então, o objetivo que eu falei é a gente tentar clarear um pouco as ideias do pessoal que está escrevendo aí as suas propostas. Então, se a tua fala puder girar em torno, né, de algumas perguntas, alguns questionamentos que vêm sendo colocados para a gente, no sentido de tu abordar quais são as principais transformações, inovações que o setor de agências de viagens vem passando nos últimos anos, quais os principais desafios, né, e inovações também atrelados à parte de tecnologia, que o setor vai estar buscando aí, né, também, e principalmente, né, o que vocês, né, o setor de viagens, as agências de viagens, têm de expectativa frente a todo esse cenário que a gente está passando. Então, eu agradeço, falar para estar contigo. Obrigada. Obrigada, Luana, obrigada pelo convite, né? Bom, assim, o setor de agência de viagem, ele vem passando por uma transformação, né, bem grande com relação ao novo cenário. Hoje, o agente de viagem que não se reinventar, ele tem a tendência de sair do mercado, né, porque aquele agente de viagem que usava só o copia e cola e entrega para o cliente, esse tende a sair fora do mercado, né? Então, ele tem que criar, ele tem que inovar, ele tem que oferecer coisas novas para o seu cliente. Ele tem que abordar o cliente, aquilo que a gente conversou há pouco, mesmo que eu tenha, né, dentro do meu site o meu pacote turístico, mas nada melhor do que eu encantar o meu cliente com o meu pacote. Então, esse é o jeito de você trabalhar o turismo. Você tem que encantar o teu cliente com aquilo que você está oferecendo, tá? Eu
né, trabalho dessa forma na minha empresa, e eu incentivo, né, todos os agentes a trabalhar assim, desse jeito também, que é uma maneira que dá certo. A gente tem que trabalhar o associativismo, um ajudar o outro, pedir sugestão, o que eu posso oferecer para o meu cliente, aonde eu posso achar um roteiro melhor, o que eu posso oferecer para um cliente. Às vezes tem um cliente que não sabe o que quer, mas ele quer, né? Então, a gente ter opções para oferecer. Então, essas coisas assim, a gente tem que ser muito criativo, sabe? Então, essa é uma coisa que nós trabalhamos muito aqui, a criatividade, em oferecer o melhor para o nosso cliente. Então, eu sempre penso assim, que se você não estiver inovando a cada dia, você para no tempo. Sim, e com relação à questão da inovação, da transformação digital, como é que você enxerga isso dentro do setor que você trabalha, de agências de viagens, né? Como é que a gente sabe aí que as pessoas hoje emitem as passagens, né, pela internet e saem voando por aí, né? Então, hoje está a praticidade cada vez mais, mas, por outro lado, a concorrência é cada vez maior. O que tu enxerga de diferencial, assim, nesse sentido? Eu ainda digo assim, Luana, que o diferencial é você estar frente a frente ao teu cliente e oferecer o melhor para ele, sabe? Porque quando ele entra no site e compra lá uma passagem, depois ele não consegue mexer na passagem, ele não tem aquela expertise de mudar o voo, ou o voo foi cancelado e ele não sabe, e aí ele fica meio que perdido, né? Quando você dá todo esse suporte para ele, o agente de viagem dá o suporte para o cliente, você ganha ele nesse cenário, sabe? Porque se você continuar na mesma, eu quero uma passagem para Brasília, um ponto assim, né? Beleza, eu vou lá, faço um orçamento, uma passagem para Brasília e mando para o cliente. Mas se eu tiver mais de uma opção para mandar para o meu cliente, por que eu não vou mandar? Você pode ir nessa, daí você tem isso, isso, isso. Você pode ir no outro, você vai esperar mais tempo no aeroporto, porém, se o voo atrasar, você, né, o voo da conexão atrasa, você tem isso aí. Então, assim, esse suporte para o cliente, mesmo com a inovação de ele entra no site direto e compra, mas quando você dá todo esse suporte para ele, faz ele ver que nem sempre ele consegue resolver sozinho, eu acho que você ganha muito mais o cliente do que quando você deixa ele procurar sozinho, né? Então, eu acho que a inovação, ela é ótima em vários setores, mas nas agências de viagem, ela tem uma inovação na questão de você trabalhar home office e tal, mas quando você vai fechar o pacote, ainda é melhor você estar frente a frente ao teu cliente. Quer se perguntar, Thiago? Desculpa, achei que tu abriu o microfone. Eu ia, mas eu vi que tu também foi abrir, então eu esperei um pouquinho. Não, tudo bem. Eu acho que isso faz muito sentido, Conceição, que tu comentou. A gente tem visto uma série de relatórios e de pesquisas que apontam que uma das coisas que as pessoas têm perdido agora, né, nesse ano, é a questão do contato humano, da empatia, né? E eu acho que isso vai de encontro ainda com uma outra coisa que a gente estava conversando antes, que é a questão do turismo de curta distância e o quanto isso impacta também nos pequenos empresários ou num turismo mais não tradicional, né, um ecoturismo, um turismo de experiência, até pessoas que não são formalizadas ainda. Como é que isso funciona hoje, por exemplo, para ti, né, na tua agência? Tu tem essa rede de contatos, tu já conhece todo mundo em Joinville, na região, no estado inteiro, obviamente, mas existe algum lugar onde as pessoas possam buscar, por exemplo, uma base que tenha essa coletânea de informação, que tenham essas experiências catalogadas, que tenham essas pequenas aventuras de Santa Catarina, por exemplo, para que elas tenham acesso, ou isso é muito da rede de cada agência? Não, nós lançamos agora na BAV um guia de 90 páginas
com os receptivos de Santa Catarina, e nós temos 90 roteiros de Santa Catarina, todo catalogado. A gente fez com o Sebrae, inclusive esses roteiros vão para o Viaje Mais, que eu conversei com o Fábio lá em Gramado. Foi um sucesso o lançamento, a gente lançou esse guia lá no stand do Sebrae. Eu, como trabalho sempre, né, mais de 20 anos, eu trabalho receptivo, eu vejo a necessidade de a gente ter uma plataforma, ter um catálogo, né, daquilo que a gente pode fazer. E a gente conseguiu, o Sebrae desenvolveu muito bem para nós esse catálogo, né? Então, ele está dividido por regiões de Santa Catarina, das 13 regiões turísticas. Dentro das 13 regiões, nós pegamos as agências de receptivo que são associadas à ABAV, e aí nós captamos todos os roteiros que eles têm, desde roteiro de ecoturismo, cicloturismo, tudo quanto é tipo de roteiro, rafting, tudo. E aí a gente catalogou tudo com períodos que você pode fazer esse roteiro, a partir de quantas pessoas, se ele é um roteiro mais pesado ou um roteiro mais leve, se adulto pode fazer ou só criança. Então, ele está muito bem formatado. E assim, ele foi um sucesso de lançamento lá, e eu estou desde segunda-feira aqui respondendo e-mail do pessoal querendo saber como que a gente fez esse guia. Mas isso era um sonho meu, né, como agência. Quando eu peguei a ABAV, a primeira coisa que eu fiz foi criar um núcleo de turismo receptivo de Santa Catarina, porque a ABAV até então, ela é uma associação formada por agências de viagem de emissivo. No Brasil inteiro são 27 ABAVs, e elas são todas de emissivo. E eu meio que peitei, assim, né? Eu falei, eu não posso manter uma associação somente com emissivo, porque a gente tem um estado tão lindo, com tantos atrativos, né? Assim, eu tenho uma frase que eu sempre eu falo essa frase, que era o Beto Carreiro, que dizia que Santa Catarina é um parque temático a céu aberto, né? E por que não a gente trabalhar os roteiros de Santa Catarina? Então, a gente não tem agência que vende, né, os roteiros de Santa Catarina. Então, vamos juntar. Aí, essa foi a minha ideia. Quando eu coloquei no grupo da diretoria das ABAVs que eu tinha aberto um núcleo de receptivo, teve gente que me criticou, falou que esse não era o objetivo da ABAV e tal, mas a presidente da ABAV Nacional me deu carta branca e falou que eu podia fazer. E eu meti a cara e fiz, e eu saí na frente, porque com isso eu consegui trazer muito mais associados para a nossa entidade, né? E consegui dobrar o número de associados, inclusive. E a BAV nossa de Santa Catarina era meio que jogada, assim, né? Então, eu estou tentando resgatar o nome que ela merece. E aí, a gente conseguiu fazer esse guia, né, através do núcleo de receptivo, e o Sebrae nos deu a mão e saiu um guia maravilhoso. E eu já passei, inclusive, para o Fábio. A gente vai cadastrar ele no Viagem Mais Santa Catarina. Ótimo, Conceição. Ótima iniciativa, sabe? Ouvindo a tua fala agora, me lembro, assim, que a gente sempre discute ali dentro da Santur, dá para contar nos dedos, né? A questão de agências de receptivo aqui no estado que realmente são atuantes, né? A gente vê essa deficiência mesmo de se vender o estado de forma receptiva, né? Então, assim, tu tem essa experiência há mais de 20 anos aí trabalhando isso, né? E uma pergunta, assim, o que tu vê que as pessoas mais buscam hoje em dia de serviços nas agências de viagens? Olha, passeios regionais. Mas, assim, tipo assim, ó, as operadoras de fora, elas mandam o cliente delas para cá, ou para Balneário Camboriú, ou para Florianópolis, ou para Joinville, e aqui elas pegam uma agência, e aí elas querem saber qual a opção que a gente tem para fazer a ocupação desse público deles, tá? Então, é onde que as agências de receptivo entram e oferecem os seus produtos, né? Eu, assim, tenho
assim, peguei bastante experiência de receber agências de fora e fazer parceria com quem vem para Balneário Camboriú. Eu sou bem parceira lá da Vipimar, da Santa Bela Catarina, Segetur, Florianópolis, eu tenho Descubra Floripa, lá do Giba. Então, assim, cada região a gente tem os parceiros. E aí, agora, com esse guia da BAV, cada um que pega o serviço, porque ele foi distribuído para as operadoras. Nesse primeiro evento que a gente lançou, nós já lançamos para mais de 10 operadoras do Brasil. Então, quando uma dessas operadoras solicitar o serviço, por exemplo, solicita para mim, mas o cliente dela vai ficar em Balneário Camboriú, eu vou indicar o meu parceiro lá de Balneário, porque ele tem a expertise da cidade dele. Né? Então, esse é o nosso trabalho, é a gente trabalhar em conjunto. Não, ótimo. E se a gente pensar que o tripé da atividade turística, ele é focado no transporte, na hospedagem, no receptivo, né? Então a gente conclui aí o quanto importante é a gente ter bem isso trabalhado, né? Dentro do estado, enfim, e ter produtos realmente para ser oferecidos e que isso chegue na mão desse cliente, desse turista, né? Tiago, tínhamos alguma pergunta? Tivemos um comentário só do Anderson Beluso falando que, ainda sobre a primeira fala da Conceição, né, ele falou que realmente para voos internacionais ter um suporte de confiança é um diferencial, né? Então, realmente, as pessoas elas tendem a buscar isso. Antes eu tinha feito uma outra pergunta, quando a gente ainda não tinha entrado na live para o dia, eu quero trazê-la de novo, até para a gente falar um pouquinho de impacto econômico e até de uma concorrência, por assim dizer, né? Ontem a gente teve um evento do Balneário Camboriú Criativo e rolou um bate-papo com um trade da economia criativa de Balneário e região, também com a professora Clarissa ali da UFSC e com o secretário de turismo de IBC. E uma das coisas que ele trouxe foi a questão da queda da utilização das agências, né, aqui, né, pelo menos na região. Eles fizeram um levantamento recente e dentro da ocupação hoteleira de Balneário, 95% das pessoas que estavam hospedadas e vieram por conta, não vieram turistas de fora, né, não vieram com nenhuma agência, não vieram com nenhum tipo de suporte. E eles estavam montando uma operação para tentar reverter isso, porque a cidade em si, ela trabalha com operadoras turísticas, com agências como parceiras para movimentar a Balneário. Qual é a tua visão disso, dessa busca direta? Eu acho que isso até vai de encontro à pesquisa, que a Lu também comentou antes, e o que vocês poderiam fazer, ou de que forma talvez que a tecnologia poderia ajudar para tentar minimizar essa autonomia que as pessoas estão tendo, né? Ou que diferencial que vocês poderiam ofertar para as pessoas para que elas busquem a agência e não façam esse tipo de viagem sozinha, enfim, como tem acontecido mais recentemente? Assim, isso é uma tendência das pessoas ir direto, até porque hoje todo mundo tem acesso via celular, né? Na palma da mão, tu acessa o que tu quiser. Então, essa é uma das tendências que não tem volta isso, sabe? Agora, cabe a nós fazer o nosso papel de fazer uma parceria com os hotéis e oferecer os passeios receptivos, fazer um trabalho com a BIH. Eu penso assim, de repente, a BAV e a BIH, fazer um trabalho em conjunto na divulgação do destino com hotelaria, com as agências de receptivos, sabe? Assim, uma campanha forte, dizendo para a pessoa ter mais segurança, porque assim, eu vou te falar uma coisa até bem burrinha, assim, minha, mas com tantos anos de experiência, o que aconteceu no final de semana? Eu, como agência de viagem, lógico, eu entrei no site lá de Gramado, peguei o hotel, tal, reservei o apartamento, como nós íamos em 4, né? Vamos pegar um quarto família, tal, fui lá, reservei, foto linda, sabe? Quando chegamos lá,
a pousada era bonita, assim, só que o quarto não era. A única coisa que era igual era a colcha da cama. Aí eu falei para a moça, nossa, o fotógrafo de vocês é legal, hein? Porque ele fez uma foto bonita do quarto, mas o quarto não era tudo aquilo, sabe? Então, assim, eu sou uma de que eu gosto de vender para o meu cliente aquilo que eu conheço, né? Como nós íamos, era nós que ia usar e a gente ia para um evento, e agora é uma fase que nem todo mundo tem dinheiro para ficar em hotéis de luxo, né? Nós combinamos, vamos pegar uma pousadinha barato e tal. Lógico, o preço, né, era barato, só que, assim, ó, se eu for oferecer aquela pousada para um cliente, eu tenho certeza que o meu cliente vai me xingar, então é uma pousada que eu já não vou oferecer, sabe? Então, isso como a gente, imagina o cara que pega direto e chega lá, a pousada é um, né? É um lixo, como diz outro. Ali não era bem um lixo, só que não era nada daquilo de que estava na foto, sabe? Então, o legal é quando a gente vende aquilo que conhece e o agente de viagem tem mais experiência nisso, mais expertise, porque ele roda um monte, ele vai para qualquer lugar, ele conhece, né? Então, o agente de viagem que oferece um bom trabalho para o seu cliente, ele vai primeiro conhecer o destino, para depois ele vender. Sabe? Então, esse é um lugar, assim, por exemplo, eu adoro Gramado, já fui em trocentos hotéis, né? Mas essa pousada foi a primeira vez que eu fiquei lá, até porque eu queria conhecer também. Mas, assim, não foi aquilo que eu comprei, né? Então, e aí eu coloquei lá na avaliação que apenas a colcha da cama era igual. Mas é assim, então, assim, ó, se a gente fizer um trabalho, né? De educar o povo, para procurar um agente de viagem, para ter mais segurança na sua compra, né? Que você tem mais credibilidade. Eu acho que o agente de viagem ele conhece. Claro que tem agentes que não conhecem, sabe? Tem alguns agentes que são apenas agentes, né? Porque existe o agente e o agente. Então, tem aqueles que diz que é agente, mas ele nunca fez um curso, ele nunca se capacitou, aí ele acha que sabe tudo, mas na verdade ele não sabe. E tem aqueles que se capacitam, que conhecem, que vendem o produto, que já foi lá em loco conhecer, né? Então, tem várias situações, assim. Então, eu penso assim, que a gente tem que fazer um trabalho de divulgação entre a BIH, a ABAV, as duas juntos se unir para vender o destino, né, dentro dos seus segmentos. Um setor fortalecendo o outro, né? Sim, exatamente. São índices associáveis, assim, né? Sim, um complementa o outro. E Conceição, o que a gente estava conversando antes e que o Tiago tocou ali foi aquela pesquisa de intenção de viagens que a gente fez recentemente pela Santur, buscando conhecer o comportamento agora, né, desse novo, enfim, potencial turista que vai viajar, né, nesse contexto de pandemia, porque a gente sabe, né, as pessoas estão se locomovendo, é uma necessidade realmente, né, isso é uma essência do turismo, é a movimentação de pessoas dentro de um território, né, então é natural que isso aconteça, claro, com todos os cuidados, né. E a gente identificou ali, né, que, claro, o turismo agora vai você voltar, né, tá mais para um aspecto mais regional, né, e as pessoas, o canal de informação que elas buscam para planejar suas viagens, né, ou comprar, enfim, os serviços do seu roteiro, o público de turistas aqui do estado de Santa Catarina e de outros estados, o canal que foi mais informado foram, né, as redes sociais, enfim, o acesso à internet, Google e essas ferramentas, né. Por um outro lado, o público estrangeiro, que a gente teve uma parcela de pessoas, de turistas potenciais internacionais, né, que responderam também a pesquisa, informaram que o primeiro canal seria agências de viagens, né. Então, assim, na sua opinião, como é que tu enxerga isso, né, nesse perfil de público internacional que, né, ainda tem essa necessidade, seja lá pela distância ou pelo número de serviços que eles estão buscando, talvez, a seguros de viagem, né? Enfim, outros aspectos que necessitem
tá dentro desse pacote, digamos assim, né? E como é que tu vê também o setor de viagens agora nesse contexto que os roteiros são mais regionais, onde as pessoas se sentem um pouco mais, de repente, não digo seguras, né? Mas podem ter essas surpresas, como tu colocou, né? De comprar um gato por lebre, mas os roteiros vão estar curtos, né? A gente levantou também de 2 a 3 dias. As pessoas vão viajar mais em núcleo familiar, de carro. Então, elas estão fazendo o seu próprio pacote, né? Meio que se auto-instruindo, né? E pesquisando. Então, como é que tu vê tudo isso, assim, dentro desse cenário? Então, no internacional, eles buscam as agências até por conta do conhecimento que as agências têm a oferecer, né? Então, assim, por exemplo, quem vem para o Brasil, quem vem para Santa Catarina, vai escolher lá uma agência daqui e vai querer saber o que ele pode fazer em Santa Catarina. Então, é uma das alternativas, né, de pegar as agências que têm todos os conhecimentos. Isso é uma coisa que nós queremos trabalhar bastante, o nosso guia da BAV, que ele está bem completo e vai entrar mais roteiros ainda, né, mais agências, mas eu acho que essa é uma das tendências de as agências estarem bem informadas e bem planejadas para oferecer o melhor para o seu cliente. Então, se ele tem um bom mailing, digamos assim, de pacotes, de produtos, ele só tem a segurar o cliente dele, que vai fazer e mais outro roteiro, e ele só vai em frente. Essa é uma das tendências. O brasileiro, digamos assim, ou o pessoal daqui de Santa Catarina, tudo que você colocar no Instagram é o que mais hoje aparece, porque está na palma da mão. A gente tem uma pesquisa nossa aqui, que o Instagram é o que mais tem visualização. Nós aqui, enquanto agência, temos um público que é do Facebook. A gente fez um curso de marketing digital com o Thiago Akira. Nós fizemos vários cursos agora durante a pandemia. A gente se grudou no japonesinho lá. E a gente fez vários cursos e ele foi um querido, assim, ele nos orientou várias coisas. Então, a gente consegue hoje atingir qual o público nosso que está no Facebook, qual a idade dele, qual a distância dele, o raio que a gente atinge, né, daqui da agência, se é 20 quilômetros, se é 30 quilômetros, se é, né, no bairro ou se é na outra cidade. Então, a gente aprendeu tudo isso. Então, quando a gente tem um pacote para lançar, nós temos isso no Face, né, e a gente... hoje nós vamos lançar tal coisa. A gente lança cada 3 dias, a gente faz lembrar aquilo que tem. Então, o pessoal está sempre, todo dia nós temos gente procurando pelos nossos roteiros, e aí, assim, nós temos o roteiro Vá de Carro. Então, nós fizemos a reserva do hotel, a gente sugere o passeio e tal. Você pode ir lá, por exemplo, nós temos aqui a Fazenda Evaristo, lá em Rio Negrinho. E foi uma que a gente colocou o Vá de Carro. E lá eles têm quadriciclo, tem cachoeira, tem várias coisas lá na fazenda. A gente vendeu a hospedagem e aí lá eles venderam os passeios, porque a gente não vendeu os passeios direto. Aí depois eles acabaram mandando a comissão para nós ainda dos passeios que eles venderam lá. Então, sabe assim, é você cativar. E aí eles foram tão bem atendidos lá que falaram para outras pessoas, e as outras pessoas procuraram por nós, a gente vendeu mais um grupinho. Então, sabe, tudo é relacionamento e divulgação. Esse é o que você tem que trabalhar. E saber os canais, né? Porque antigamente a gente fazia assim, vamos fazer lista de transmissão. Nós nem sabia fazer lista de transmissão, mandava tudo e ninguém recebia, sabe? Porque nem sabia como é que era. Hoje a gente já está expert em tudo isso, então é assim, né? A gente tem que ir aprendendo e se atualizando. Tá certo. A pandemia, as boas coisas da pandemia, né? Foi uma força aí que impôs, né? A gente está dentro desse meio digital mesmo, né? Tiago, a gente tem alguma pergunta?
Eu tenho na verdade, uma curiosidade minha. Tu comentou agora de um roteiro para fazenda, antes tu tinha falado também da colheita da uva. Esse ano tu percebeu uma mudança no que as pessoas estão buscando? Por exemplo, fugindo do vamos para a praia de Balneário, vamos para o Beto Carreiro, elas estão buscando outro tipo de roteiro? Natureza, O que tem pessoal mudado? quer natureza, ó, a gente está vendendo aqui esse da fazenda, rafting, colheita do pêssego, agora a colheita da uva, nós já estamos com um ônibus lotado, já estamos trabalhando com a colheita da maçã em março. Então, assim, roteiros de natureza é o que o pessoal está procurando. O pessoal está fugindo um pouco da muvuca, sabe, assim, praia, Balneário Camboriú, Itapema, mesmo São Francisco do Sul, que é o nosso vizinho aqui, né, o pessoal está, assim, procurando coisas de natureza. E é o que a gente vê. Tem uma pergunta da Luciane Pereira, acho que mais ou menos quando tu tinhas comentado que tu montou um núcleo de receptivos na VAV. Ela perguntou, então, na verdade, a gente precisa ter mais agências receptivas que prestem serviço de qualidade. É isso que está faltando? Essa é a visão que tu tens hoje do Estado? Isso mesmo. A gente tem locais que a gente não tem agência de receptivo cadastrada. Sabe assim, por exemplo, tem a região lá do oeste. Lá no oeste, a gente não tem agência de receptivo lá. Se tem, não está conosco, sabe? Não está cadastrado. A gente tem lá uma agência de turismo rodoviário que trabalha Santa Catarina, que é nosso associado. Mas, assim, se eu mandar, por exemplo, uma família para lá fazer um roteiro, eu não tenho ninguém que atenda lá. Sabe? Então, existe essa necessidade. No Sul também, que é muito procurado os roteiros do Sul, Rota da Baleia, águas termais, a gente tem pouca opção de turismo receptivo. Agora, no evento lá do Festures, eu andei catando lá umas agências que eu vou cadastrar eles aqui também. Então, assim, hoje o receptivo é a bola da vez. Vou te falar uma coisa, há 20 anos atrás, quando eu comecei a trabalhar turismo receptivo, eu comecei a trabalhar o receptivo por um incentivo de um diretor de turismo da nossa Secretaria de Turismo em Joinville. E eu estava me formando no turismo aqui, fui conversar com ele, ele disse, olha, trabalha com turismo receptivo que tu não vai se arrepender, ninguém está trabalhando isso. Aí, tá, eu comecei a, criar, comprei uma van na época, eu fui a primeira mulher a dirigir uma van em Joinville, imagina. E aí, depois, assim, aí teve um outro, que chegou e falou assim, tu vai trabalhar com receptivo, tu vai morrer de fome. Ele assim para mim, um hoteleiro, vai morrer de fome com receptivo. E eu fui, assim, sabe, fui tentando, eu sou meio tinhosa com as coisas, quando eu quero, eu corro atrás, né? E tu vê, ó, faz 20 anos, hoje meio que domino a área aqui, né? Então, assim, hoje eu já tenho, acho que umas 5, 6 agências aqui que eu digo que são as minhas cobrinhas criadas, né? Porque às vezes eles são até meus concorrentes, né? Mas, assim, são as agências que eu incentivei, que eu ajudei e que eu incentivo até hoje, sabe? Assim, até hoje eu ajudo, tem uma de Corupá que vive mandando WhatsApp para mim, como é que eu faço tal coisa, como é que eu faço isso? E eu dou uns empurrão nela, assim, né? Mas eu não tenho transporte. Eu falei, não tem problema, você loca o transporte, não precisa ter o teu transporte, né? Então, sabe, eu incentivo várias empresas. Teve um casal que trabalhou comigo aqui, eles faziam o transporte para nós aqui, e depois eles abriram uma empresa e abriram uma agência de receptivo para eles também. Então, hoje, eles também trabalham receptivo. Então, assim, sabe, a gente tem que disseminar a área, né? E aí, assim, ó, nessa história toda de pandemia, de tudo, vou dizer uma coisa para você, eu não tive problemas nenhum, né, com operadoras, com coisa, porque eu vendo pouco o emissivo, o que eu vendo, eu já vendo aquilo que é seguro, sabe, assim, não vendo aleatoriamente, tudo, né, eu sou muito criteriosa nas vendas, e assim, ó, o que eu vendi aqui, eu consegui
adiar a data da viagem. Tem viagem que era para março desse ano, ficou para abril do ano que vem, mas eu não tive prejuízo nenhum, sabe? E continuei trabalhando. Então, o tempo que nós ficamos parados, nós ficamos criando alternativas para quando voltar, a gente já ter o produto pronto. E foi o que aconteceu. Tá? Então, hoje a gente já está a todo vapor vendendo, né? Tem grupos que fecham, tem grupos que não. A gente sentiu assim, ó, por exemplo, nós começamos a vender o passeio de trem de Corupá para Rio Negrinho. É um passeio de um dia, né? E assim, ó, é só nós anunciar, a gente lota. Lota o ônibus. Esses dias foram 5 ônibus de Joinville para o passeio de trem. Esse passeio acontece uma vez por mês só. Então, todas as agências vendem. Porque é passeio curto, é barato, sabe? É um passeio gostoso, porque o pessoal sabe que os passeios tu conquista o teu público pela boca, né? Então, tu vai no trem, mas daí tu para num lugar que tem uma comida típica lá de polonês, aí depois tu continua, tu vai para no Museu da Música e tal, e aí tu para em Rio Negrinho e vai para um café rural. Aí, assim, ó, o pessoal não fala muito no passeio de trem, mas o que fala na comida, sabe? Então, a gente sabe que é a comida que conquista o povo, né? E assim, nós vendemos muito bem. Agora, o próximo passeio vai ser em dezembro, nós já estamos com o ônibus lotado de novo para dezembro. Então, e eu sei que várias agências aqui vendem e vendem muito rápido. Então, é assim, as coisas mais fáceis, roteiros de um dia, é que tu está vendendo mais fácil. Isso que eu ia colocar, Conceição, que são as viagens curtas mesmo, né? Sim, como eu falei, eu até vou compartilhar com vocês aqui, pedir licença, de repente a gente aborda um pouquinho da pesquisa que a gente fez na Santur, mas paralelo a isso, Conceição, eu ia te perguntar, como é que tu vê o papel dos influencers nessa questão, assim, de ajudar vocês, né, não sei se tu vê, né, se isso é uma ajuda ou não, dentro do setor de agências de viagens, né, porque as pessoas são as experiências, né, então elas querem ver muito a projeção do sonho delas, né, do que elas estão idealizando com a viagem delas, talvez, a princípio agora numa tela, né, para que ela possa, num futuro breve, realizar aquilo. Então, como é que tu vê essa relação? Assim, ó, vou ser bem sincera, a influencer só atrapalha o agente de viagem, porque a maioria deles, eles colocam lá o roteiro, eles colocam aquilo que eles têm vontade de fazer, e aí eles influenciam as pessoas a irem para o roteiro sozinhos. A maioria dos influencers, eles colocam lá assim, ó, quer uma viagem barata, faz isso, isso, isso. Então, nossa, a gente tem N, assim, reclamações dos influencers que atrapalham as agências de viagem. E até porque, assim, ó, eles não são profissionais da área, eles são o pessoal que viaja, que pega uma experiência, digamos assim, de oba-oba, né, e coloca para as pessoas, sabe? Então, o agente de viagem, quando ele monta o pacote, ele vê o seguro, ele vê a questão da hotelaria, a questão dos passeios, ele monta todo um roteiro, ele tem todo um trabalho de saber fazer a pesquisa a idade do cliente, o que ele gosta de fazer, ele tem todo um trabalho para fazer em cima disso. E o influencer, ele faz no oba-oba e ele tira muito o trabalho dos agentes. Isso é fatal para nós. Tá certo. Então, aqui eu projetei para vocês, só para reforçar a fala da Conceição, né, de que realmente as pessoas estão procurando um motivo para vir a Santa Catarina nesse momento, né, de contexto de pandemia, digamos assim, o lazer e o turismo despontou aqui, né? Então Santa Catarina está sendo como destino de lazer em meio à natureza, né? Porque dentro dessa motivação de lazer e turismo, a gente tem os segmentos que estão motivados, né? Que é o sol e praia. Né? O primeiro deles é o natureza, ecoturismo e aventura, em 42% aqui no meio, né? 42,5%, seguido de sol e praia, depois turismo rural, cultural e entretenimento e festas, né? Menor proporção.
Então, Santa Catarina está realmente, né, voltada assim, para esses aspectos. Deixa eu passar aqui. Aqui que eu queria reforçar o quanto ainda, em questão de roteiros, né, e de produtos que a gente tem por Santa Catarina, a parcela está muito mais aqui buscada pelas regiões da Grande Florianópolis, Serra Catarinense, Costa Verde Mar, e daí vai caindo em Cantos do Sul e Vale Europeu, né? Hoje a gente sabe que o estado é dividido em 13 regiões turísticas, quem não é do setor, né, do turismo. O estado hoje, em questão de território, a gente divide em 13 regiões turísticas. E o quanto a gente ainda precisa desenvolver, né, em questão de produtos, de roteiros, enfim, para que essas outras regiões aqui sejam despertadas, né, sejam melhor vistas, enfim, visitadas, né. Então, até conversando com o presidente Mané, né, e a gente falou assim, não, isso é reflexo do que há muito tempo a Santur também tem um peso nisso, né, dessa consequência, né, porque sempre foi vendido os extremos, né, de questão de tonalidade, né, de litoral, sol e praia, e Serra Catarinense pela neve, né, que até a gente teve esse ano também, né. Então, a gente precisa ter esse olhar maior, né, para todas as regiões aí, porque, como tu disse, né, na linguagem do Beto Carreiro, a gente é um parque de diversões, né, a gente tem uma diversidade muito grande que as pessoas desconhecem. O nível de culturas que a gente tem aqui dentro do estado é muito grande, né, de japoneses, né, enfim, de 13 tiros, tirol brasileiro lá, que eles chamam, né, enfim, é um universo imenso. Então, aqui a gente já verifica que a potencialidade que a gente tem em desenvolver as outras regiões, né. E, em outras palavras, aqui, na pesquisa também a gente levantou os municípios e os principais atrativos citados em Santa Catarina, né. E aqui, claramente, é o espelho do que é vendido hoje, né, do estado. A gente colocou o litoral e a serra, né? E em menor proporção a gente vê águas termais, né? Cachoeiras, enfim, os canyons, né? Sim. Enfim, né? A gente tem que melhorar isso, né? Eu tenho uma briga bem grande aqui em Joinville com o joinvilense. Eu sempre falo isso, porque assim, ó, o pessoal acha que turismo é só praia. Sabe, assim, ontem mesmo a gente teve o Place Branding, né, que a gente está fazendo aqui, que é, né, achar os atrativos e tal, né, e dar um nome para a cidade, né. Aí, assim, uns jornalistas, elas dizem, mas Joinville não tem praia. Eu falei, gente, nós temos a única escola do Teatro Bolshoi no mundo. Nós temos em Joinville, nós temos o único museu da dança no mundo, nós temos em Joinville, nós temos a galeria do Juarez Machado, que é uma galeria nível Paris, né? Nós temos o Parque dos Hemerocallis, que é um parque de flores que o cara fez cruzamento de mais de 300 espécies, mais de 300 cores da mesma espécie, né? Um parque maravilhoso. Então, a gente tem muita coisa. Nós temos uma baía da Babitonga aqui, que liga São Francisco do Sul, que é maravilhosa, que tem um local da baía que ele favorece a pesca do robalo, que é o único lugar no Brasil que ele é uma laje de pedra, que ele favorece a pesca do robalo ali naquela região. Então, a gente tem um monte de coisa, mas o que acontece? Joinville é uma cidade industrial, e aí é só indústria, né? O mote do negócio é só a indústria. Aí, Joinville foi detectado que é turismo de eventos. Beleza, turismo de eventos, eu acho que é um turismo forte, que traz bastante dinheiro, porque um evento, como acontece aqui, os eventos da indústria, ele gira muito dinheiro, né? O evento da metalurgia, né? Feira da metalurgia, feira de plástico, a Logistic, que são feiras grandes que envolvem muito dinheiro.
Mas esse público que vem nessas feiras, eles não fazem turismo, eles vêm exclusivamente para a feira, né? E aí, o joinvilense, ele, em vez de ele colaborar e divulgar a cidade, né, num todo, não, nós temos isso, não, ele ainda fala mal. E aí eu bato boca, sabe? Eu digo, vocês não sabem valorizar o que nós temos de bom aqui. Porque eu lembro que uma vez a gente foi para uma feira, sabe? Que eu sou rata de feira, estou sempre, né, nas feiras, estou sempre no estande da Santur. Eu lembro que tinha uma cidade, eu acho que foi numa feira da BAV que a gente foi, e tinha uma cidade que só tinha uma cachoeira, mas eles estavam lá, com o folder deles, com a cachoeira divulgando, né? E aí o nosso secretário de turismo estava lá. E Joinville, com todo esse potencial, com toda essa indústria que nós temos aqui, não tinha nenhum folder decente para divulgar. Então, assim, sabe, isso dói, como diz o outro, isso dói, né? Porque se não é nós, da iniciativa privada, de buscar o poder público aqui muito pouco colabora com a gente, assim, sabe, na questão turismo. Eles focam muito na questão indústria, e aí nós ficamos de lado, né? Então, infelizmente, é isso. Mas agora, esse ano, durante a pandemia, a gente deu um salto. Nós estamos desde o ano passado, um grupo de empresários do turismo fazendo uma capacitação. E aí, essa capacitação, ela contemplava uma capacitação com o Sebrae, ela contemplava uma visita técnica em Colônia de Sacramento. Porém, como deu a pandemia, a nossa viagem foi cancelada. Aí, o que nós fizemos? Como o Sebrae tem que prestar conta dos valores, né, destinados ao projeto, nós resolvemos fazer um guia de Joinville e um site. Então, agora nós fizemos os imperdíveis de Joinville, aí a gente colocou tudo que é bonito, fizemos o guia e fizemos o site. E aí, né, teve bastante gente que reclamou, não fomos consultados. Não, mas agora quem manda, quem se apoderou desse guia somos nós. Então, é assim que a gente pretende continuar trabalhando. Que ótimo, Conceição. Nossa, o tempo voa, né? Olhando agora no relógio, a gente já está indo nos minutos finais. Eu até queria reforçar quem tiver interesse de olhar essa pesquisa na íntegra, ela está no site da Santur, ela tem mais aí de 40 páginas, né? Então é bem interessante, que traz aí, né, o que a gente conseguiu coletar aí nos últimos meses do comportamento aí que as pessoas vão ter durante esse momento que a gente está passando, né? E um dos aspectos que nos chamou a atenção, claro que a curta duração, mas foi do local de hospedagem, né? Porque todo mundo falava, não, com certeza vai despontar imóveis alugados pelo Airbnb, ou imóvel alugado, as pessoas querem se isolar, né? E aqui foi uma surpresa para a gente, né? Aqui a pesquisa identificou que 59% as pessoas optam por ficar em hotel e pousada. Então a gente entendeu que elas se sentem seguras, né? Pelo que está sendo colocado, de protocolos de segurança, ou pela higienização que se tem nesses ambientes, talvez de forma mais acirrada, sim, né? E frequente, do que imóvel alugado, né? Ou por um outro fim também, né? Porque até em segundo lugar a gente vê casas de amigos e parentes, né? Então, assim, foi bom, sabe? Foi bom ver isso, assim, né? Eu acho que dá uma esperança também. Mas, Conceição, acho que para a gente encerrar, assim, o que tu deixa de mensagem para esses nossos proponentes que estão escrevendo seus projetos aí, buscando inovar, né, dentro dos diversos setores que se tem no turismo, e principalmente agora na tua visão de agente de viagem, né, o que tu deixaria de mensagem, assim, de orientação para eles, nesse aspecto aí dessas transformações que a gente está vendo, né, tanto da sociedade ou do consumidor mesmo, usufruindo o turismo, né? O que tu poderia colocar de mensagem final? Bom, eu digo assim, ó, que o mundo, né, está em constante transformação. Então,
nós, como profissionais da área, a gente tem que estar acompanhando a era de hoje. A gente nunca sabe como vai ser a companhia aérea amanhã, como vai ser a operadora amanhã. Então, nós vamos ter que estar em constante informação. Então, eu digo assim que a palavra-chave de tudo é a informação. Tá? Então, tudo que você tiver de informação e capacitação é o caminho que você deve seguir. Ótimo. Lu, Obrigada, então. Deixa eu trazer uma última dúvida que surgiu, uma dúvida mais específica com relação ao edital. Eu já respondi ela até no chat, mas eu acho que vale a gente reforçar e usar o espaço aqui da live, porque pode ter mais gente com esse mesmo tipo de questão. A Regina Furtado, ela trouxe a seguinte pergunta, com relação ao produto, ao serviço que ela está submetendo, né, por ainda ser uma startup, por estar em fase MVP, ela não necessariamente vai estar faturando. E se isso, de alguma forma, impede ela de participar. Eu já respondi que não, que não precisa estar faturando com o produto ou serviço específico, justamente porque a gente só não está aceitando ideias, né, mas a gente está aceitando projetos em fase de MVP ou protótipos que, pelo menos, já estejam validados. Então, se o teu problema já passou por um processo de pesquisa, se você validou ele, se você já está desenvolvendo, e se pelo menos até o final do edital ele vai estar pronto para entrar no mercado, né, ele se enquadra. Então, só para complementar até um pouquinho essa dúvida, eu revisitei o edital aqui, Regina, e além de não necessariamente precisar estar faturando com o teu produto, o edital ele não traz nenhuma restrição quanto ao porte da empresa, né? Então, não tem um limite mínimo nem máximo de faturamento da empresa. Pode ser MEI, pode ser micro. O importante é que tu esteja desenvolvendo uma solução que traga uma inovação para algum dos segmentos do turismo, tá? E aí uma coisa que talvez pode ou não impactar, isso tudo depende muito da avaliação, mas quais são os critérios, né? Eu, revisitando os critérios aqui, eu vi que primeiro é o problema ou o potencial de mercado, né, e aí ele vai ser avaliado com relação à relevância, abrangência, concorrência e tendências. Depois você vai ser avaliado com relação ao potencial de inovação dele, o potencial da solução que você está propondo, os alinhamentos com a ODS, né, então todos os editais da FAPESP que hoje eles trazem essa questão dos alinhamentos com a ODS, qual é o fator de risco da tua solução, se é uma solução que tem a chance de ela entrar no mercado e ser barrada, então, que tipo de barreira que pode existir para ela, né? Tem uma questão aqui de planejamento do teu produto ou serviço, também do teu modelo de negócio, equipe e orçamento. Modelo de negócio, ele diz muito com relação ao plano de implementação da empresa e monetização. Então, certamente, se o teu produto, o teu serviço, ele já está faturando, pode ser que ele ganhe uns pontinhos a mais aqui, nessa questão, porque vai ser avaliado que já está no mercado, que já está faturando. Mas não é impeditivo, tá? Então, o importante é tu já ter desenvolvido, pelo menos, esse protótipo e ter validado que ele vai resolver o problema de alguém. Acho que era isso. Se esclarecemos a dúvida, pode dar um toquinho, senão a gente reforça algum ponto. Exato. Ter um mínimo de comprovação da viabilidade dele, né? Seria mais ou menos nesse sentido. Bom, eu só tenho a agradecer, Conceição, a tua participação, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente, de estar compartilhando todo o teu conhecimento aí que tu tem dentro dessa área. São anos e anos, né, de vida aí construídos como agente de viagens. E quero reforçar, então, a agenda para a semana que vem, né? A gente vai estar com o programa Inovator no evento da Univale, da Semana Internacional de Empreendedorismo e Inovação, na segunda-feira, às 7h30, apresentando aí o Inovatur também e conversando com a professora Clarissa. Então, quem quiser se aprofundar um pouco mais e ver a importância dos habitats de inovação e empreendedorismo para o desenvolvimento das cidades, e acredito que ela vai abordar também do estado de Santa Catarina, até porque somos referências em questão de inovação também, né? Estão todos convidados. A gente vai estar divulgando o link aí nos nossos canais e redes sociais. E na próxima quinta-feira, a gente vai ter outra conversa com o Trade, daí nos setores de hospedagem, guias de turismo e transportadoras aéreas. Então, quem estiver elaborando alguma proposta para esses setores, que vai influenciar diretamente esses setores, seria bom assistir,
né, para ter alguns insights aí. A gente sempre, nas conversas, a gente vai pescando algumas coisas que podem aprimorar o projeto que está sendo escrito, né? E os guias de turismo, eles são super importantes com os receptivos. Sim, sim. São peça fundamental, né, do roteiro, né? Eles fazem um papel bem importante e muitas vezes essenciais, assim, para contextualizar todo o roteiro, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigada aí pela participação de todos e estamos aí aguardando ansiosos as propostas. Então tá bom, obrigada pela oportunidade, né? E qualquer coisa é só me chamar. Ótimo. Obrigado, Conceição. Obrigado, Lu, também. Lembrando, pessoal, até dia 27 para submeter as propostas, são mais 2 semanas aí, tá na reta final, mas como a gente viu terça-feira, não é um bicho de 7 cabeças, então dá tempo ainda, tá bem tranquilo, só não é bom deixar para os últimos dias, né, como a gente comentou na terça. Então é isso, a gente se vê nos próximos eventos, até lá. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau.